Hey! Quer saber muitas curiosidades sobre o mundo animal? Então você está no lugar certo. Se inscreva no canal e já clica no sininho de notificações para receber na hora todos os vídeos que forem postados. Vamos para o vídeo. Conheça 12 fatos curiosos a respeito das raposas. Os canídeos são um grupo diversificado de mamíferos que pertencem à ordem dos carnívoros. Dentro deles existem diferentes gêneros e alguns são comumente conhecidos como raposas, porém, é o gênero Vulpes que contém as verdadeiras raposas. As raposas têm uma série de características e peculiaridades que distinguem dos outros membros da família, então neste vídeo te apresentamos algumas das curiosidades sobre as raposas que você provavelmente não conhecia. Primeiro, são os menores canídeos que existem. Uma das características das raposas é que, em geral, são os animais com menores tamanhos entre os canídeos, e de fato, a menor espécie da família Canidae é encontrada no grupo. O feneco, a Vulpes zerda, mede entre 0,5 e 0,7 metro de comprimento e pesa em média 0,8 kg para as fêmeas e 1,5 kg para os machos. Em contraste, a raposa vermelha, a Vulpes vulpes, é a maior espécie de raposa, variando em tamanho de 0,7 a 1,5 pesando cerca de 3 a 15 kg. Segundo, tem uma cabeça distintiva. Embora as raposas se assemelhem em aparência a um cão, uma das curiosidades sobre as raposas está em seu crânio que é distinto, pois é mais achatado e o focinho é peculiarmente pontiagudo, assim como as orelhas, que, embora diferindo em tamanho de acordo com a espécie, são verticais e também pontiagudas. Assim, as raposas têm uma cabeça típica e bem característica entre os canídeos. Terceiro, apresentam marcas únicas. Outra das peculiaridades das raposas que permitem distingui-las é a presença de manchas escuras ou negras entre os olhos e o nariz em forma triangular. Além disso, a ponta da cauda tem uma cor diferente do resto da pelagem ou da ponta da cauda. Quarto, utilizam a cauda para regular a temperatura. A cauda das raposas é única, pois é grossa com muita pelagem e ocupa cerca de 1/3 do comprimento total do corpo, o que a torna bastante longa, dando ao animal uma aparência maior. Por outro lado, em alguns casos, eles a utilizam para regular a temperatura corporal quando vivem em áreas frias, por isso a envolvem em torno de seus corpos. Quinto, caçam dando saltos. Em geral, esses animais são bons, mas têm uma maneira típica de capturar certas presas, como roedores, que consiste em saltar, cair com força e verticalmente sobre a vítima, o que a deixa sem vida. Esta técnica é aprendida por raposas desde tenra idade e é uma das curiosidades sobre as raposas mais interessantes. Sexto, não são carnívoras estritas. Outra das curiosidades sobre as raposas é que, embora pertençam a carnívoros, elas não comem uma dieta estritamente carnívora, mas são navívoras. Seu comportamento alimentar é bastante oportunista e eles aproveitam muitos recursos presentes em seu habitat. Alimentam-se de uma variedade de vertebrados e invertebrados, carniça, ovos, frutos diversos, bagas, sementes, folhas e raízes. Sétimo, podem viver em habitats muito diversos. As raposas são distribuídas principalmente no hemisfério norte, na América, Europa e Ásia, embora elas também ocorram na África. Dentro desta gama, prosperam dependendo das espécies em uma grande variedade de habitats, como por exemplo, desertos, semidesertos, tundras, savanas, florestas, áreas marítimas, áreas cultivadas, planície, montanhas acima de 4.000 metros de altura. Oitavo, são bons pais. Estes canídeos são considerados bons pais, pois tanto as fêmeas quanto os machos investem um tempo significativo no cuidado e criação de seus descendentes. Para o parto, a fêmea se abriga em uma toca subterrânea, do qual normalmente não sai antes dos 3 meses de idade de seu filhote, quando ocorre o desmame. Durante este tempo, o macho levará comida à sua parceira e quando os filhotes começam a desmamar, o pai também compartilha a comida com eles. Por outro lado, a saída da toca é algo feito em família e os pais começam a ensinar aos filhotes técnicas de caça para que eles aprendam a se defender sozinhos. Outra das curiosidades sobre as raposas é que elas são capazes de fornecer suporte e proteção para filhotes que não são seus. Nono, emitem vocalizações muito peculiares. Ao contrário de outros tipos de canídeos, as raposas não vocalizam em grupos, mas emitem uma variedade de sons única para cada indivíduo para se comunicar e se manter em contato com outros membros da família. Assim, eles podem emitir latidos de 3 sílabas, que se pensa serem para identificação, latidos de uma sílaba alto para anunciar o risco, o som conhecido como jequering, que é descrito como uma espécie de som gaguejante emitido da garganta e usado para a época de acasalamento ou em conflito das raposas, e, finalmente, um gemido típico usado exclusivamente para o acasalamento. Décimo, são muito velozes. Em geral, as raposas são animais rápidos, atingindo velocidades de cerca de 50 km por hora.
No entanto, a espécie que é particularmente rápida dentro do grupo é a raposa veloz, a Vulpes velox, que pode exceder este índice. Além disso, estes animais podem saltar obstáculos cerca de 2 metros de altura no caso da raposa vermelha, o que é outra curiosidade sobre as raposas, especialmente a raposa vermelha, o que é realmente surpreendente. 11º. Vivem pouco tempo em estado selvagem. As raposas não são muito longevas na natureza em comparação com outros animais. Eles vivem apenas 2 a 4 anos, enquanto que em cativeiro podem viver de 10 a 12 anos. Como fato curioso, a raposa que viveu mais tempo em cativeiro viveu pouco mais de 21 anos. 12º. Todas as espécies têm o mesmo estado de conservação. Outra curiosidade sobre as raposas, e uma grande vantagem, é que todas as 12 espécies de raposas são classificadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, na categoria de menor preocupação, embora em alguns países possam ser encontradas classificações diferentes para impactos particulares. No entanto, as raposas não estão isentas de ameaças. Além da caça direta e dos impactos da mudança de habitat, durante muito tempo sua maior ameaça foi a indústria de peles, que utilizou milhares desses animais para comercializar suas peles, como a raposa vermelha e a raposa do Ártico, a Vulpes lagopus. Estima-se que, após o visum americano, Anel Visum Visum, as raposas são os animais que mais foram utilizados nesta terrível indústria. No Perito Animal sempre incentivamos nossos leitores a não comprar nenhum tipo de peça de vestuário ou objeto que seja feito de partes do corpo de animais. Bom, agora eu vou pedir para você deixar um comentário, assim poderei saber se está gostando do conteúdo. Deixem sugestões de vídeos também. Agora vou nessa.